Amigas e amigos, a luta entre o lulismo e o antilulismo, muito bem retratado no editorial do jornal Folha de São Paulo, que eu comentei aqui no vídeo passado, ela tem uma ampla transversalidade. Ela transcende a questão eleitoral, o debate eleitoral, ela transcende a questão, do voto, da urna. Ela transcende, inclusive, esse debate que a gente está vendo aí, raso, limitado, limitante. Inclusive, esses debates aí na mídia. Fica aquelas questões pontuais, né, sem nenhuma correspondência com a estrutura da sociedade. O debate tem que ir muito além disso. Lógico que a Folha fez o editorial com o objetivo de negar isso, dizer não pode ser tática, tática eleitoral, tática para exatamente manipular o voto, as eleições, o processo eleitoral, o debate, dizendo que tem os dois extremos, Lula, Bolsonaro, então aquela história, a virtude está no meio, como se eles fossem os virtuosos aí deste processo eleitoral. Lógico que isso é para engambelar, para enfiar goela abaixo da opinião pública, a opinião privada, a opinião da direita. Isso é direita, tática da direita. Eu tenho comentado aqui que eles têm usado muito isso, não é de agora que eu comento isso. Põe aí os dois extremos. Lógico que o inimigo deles ideológico é o Lula. Bolsonaro não é inimigo ideológico. Bolsonaro é do campo deles e serve muito bem a eles com os ataques da esquerda ao Lula e tudo mais. Consequentemente, a gente vê isso nas manifestações por aí afora. Essa questão do registro da candidatura Lula, por exemplo. Eu estou aqui com a defesa dos advogados do Lula, que eles fazem aqui argumentações que merecem muita atenção, muita reflexão. Que eles pediram que o Tribunal Superior Eleitoral respeite os prazos processuais do registro da candidatura do ex-presidente Lula. A manifestação diz aqui que foi assinada pelos ex-ministros do TSE, Henrique Neves e Fernando Neves, que são os advogados aí da candidatura Lula. Eles pedem o direito à ampla defesa, que não pode ser minimizado esse direito, ou sacrificado. É preciso assegurar ao candidato impugnado a oportunidade de apresentar a sua contestação e de requerer as provas que entender pertinentes. Ou seja, eles já estão aqui cantando a bola, as manobras que eles podem fazer aí. O Tribunal Moro, outra coisa, é o que eu disse, transcendem. Essa luta entre lulismo e antilulismo transcende a questão eleitoral. Está aí no Tribunal Moro, por exemplo, é antilulista. A essência do antilulismo é o Tribunal Moro, que tem a Lava Jato como epicentro, mas é isso aí, a rataria pretoriana midiática, os partidos aí da direita, enfim, todo o espectro da direita. O espectro da Operação Lava Jato. É isso aqui, está lá no TSE Lava Jato. Diz aqui também que é essencial para a prevalência do Estado Democrático de Direito que as regras pré-estabelecidas para reger o processo eleitoral sejam aplicadas a todos, indistintamente, de modo a assegurar a integridade eleitoral. E eles pedem também defendem que sejam mantidos os prazos para manifestações da defesa de Lula. Aí dizem aqui, há o reconhecimento que pode ser rejeitado de ofício o registro, mas desde que respeitada a fala da defesa. Além disso, o impedimento verificado em relação a um candidato da chapa presidencial não atinge a situação jurídica de outro. Aí pede aqui garantias do devido processo legal, que impõe a necessidade de os procedimentos previstos em lei serem respeitados para que o TSE possa chegar a uma decisão justa para o caso. E diz ainda, independentemente da maior ou menor complexidade dos temas versados, a análise desses pedidos e impugnações deverá ser conduzida de forma uniforme, já predefinida nas instruções do TSE, com plena observância dos preceitos prazos contidos na lei da inelegibilidade. Aí é isso, tem outras coisas mais. O pedido, enfim, se baseia em questões técnicas específicas, como a possibilidade do candidato ser impugnado, e ter a ver lá as manipulações de prazos, as manobras regimentais, coisas muito comuns do Tribunal Moro, Tribunal fascista, de exceção, a margem da lei, o Tribunal Marginal, a margem da lei, a margem da Constituição e etc., vai por aí afora. Tem aí também a questão da propaganda no rádio e na TV, que começa dia 31 de agosto, E aí essa grande questão, se o Lula vai participar ou não vai participar. Se eles respeitarem os prazos e a legalidade, o Lula tem que participar.
né, que o prazo de registro de candidatura vai até o dia 17 de setembro. Então até o dia 17 de setembro, mesmo que lá ele chegue, não tem Lula mais. Lula candidato não tem mais. Até o dia 17 de setembro ele tem que participar das eleições. Eles vão dar outro golpe no Lula? Como é que eles vão fazer? Que a defesa diz aqui, no dia 31 de agosto, começa o horário eleitoral na TV e no rádio. Não é usual o TSE abrir prazo para a produção de provas, porque geralmente os elementos contidos no processo já são suficientes para uma decisão. Ou seja, ele pode criar, não, está sob júdice, está suspensa aí a participação do Lula. Manobra regimental, golpe, né? Mais um golpe. Diz aí, nem por isso, contudo, é possível afirmar que toda e qualquer prova requerida pelas partes deva ser prontamente rejeitada. A relevância da prova requerida somente pode ser aquilatada pelo juiz condutor do feito no caso concreto e de acordo com as circunstâncias do processo. Ou seja, ele tem que esperar até o dia 17. Pela lei, pela argumentação toda aqui que a defesa está apontando. Né? Esse é um grande nó para eles, né? Não deixar o Lula. E aquela história que eu falei, o craque em campo, né? As butinadas continuam. Pontapés para todo lado, né? A mídia aí. A rataria pretoriana midiática. A coluna painel da Folha dá uma notinha, né? Dizendo quem circula nos tribunais superiores em Brasília diz que nenhuma súplica do Papa em pessoa faria o clima contrário ao pedido de registro do Lula mudar. Olha aí. Nem o Papa. O Tribunal Moro é poderoso. É isso que eles estão querendo dizer aqui. A rataria midiática. Né? Enfim, essa ditadura, né? Uma ditadura, monopólio, né? Da informação. Enfim, a direita, o que é a direita, né? E as manipulações correm soltas. A Folha mesmo daí uma notícia dizendo que Marina herda 21% dos votos de Lula. Eles criam essa imagem, eu falei aqui também, né? Eles estão projetando a Marina aí como que o Alckmin não entra no Nordeste. O povo nordestino olha pro Alckmin, isso aí que eu comentei aqui. Aliás, eu falei bunda de anjo no vídeo passado. Na verdade, a palavra usada pelo Nelson Rodrigues foi nádegas. Né? No fim, é a mesma coisa, né? Bunda e nádega. Né? O fato é que abunda, né? Abunda manobras e manipulações, etc. e tal, né? Isso abunda no campo aí da direita. Esses nádegas de anjos, né, certamente chegam no Nordeste, o nordestino aqui para você, pensa que tem bobo aqui no Nordeste? Aí é o nosso presidente aí, ó, que quem é o craque, né, do time aí, dessas coisas todas, né, e põe aí que a Marina, que o Haddad fica só com 9% e tal, né, uma manipulação grosseira. Eles estão tentando projetar a Marina aí nesse vácuo, né, dizendo o Lula não é candidato, decretaram, a mídia decretou, pum, Partido Único da Mídia, já deu a sentença aqui, a notinha da Folha, né, e projeta a Marina com seu cajado verde, né, com seu ecologismo neoliberal. O programa dela apoiou a Aécio Neves, apoiou o golpe contra Dilma e tal, o programa dela totalmente de alto a baixo neoliberal e tal, privatização, né, demissão em massa de funcionários aí do Estado e tal, né, reforma da Previdência, tudo que a gente sabe. Ela está completamente integrada ao clube da elite, clube privado. É mais uma serviçal aí desse clube, né? Tem muito disso na nossa história. Enfim, e tem uma outra informação aí que eu não sei ainda avaliar bem, que está na Folha também, que é a Organização dos Estados Americanos acompanhará as eleições no Brasil pela primeira vez. Tem uma missão aí e tal, diz que quem pediu foi esse governo golpista aí do Temer, né? Que fez o pedido, fez o Itamaraty, né, pediu para que a OEA a gente sabe, né, quem conhece minimamente a história aqui da América Latina, a OEA que, né, fez aquela campanha violenta contra Cuba depois da Revolução de 59, inclusive a renúncia do Jânio tem muito a ver com isso, que o Jânio recebeu aqui o Che Guevara, condecorou ele com a Ordem Cruzeiro do Sul e tal, né, e começaram as campanhas contra o Jânio. Como é que é? Aquela história, né? Desocupa aí o trono, né? Se você não vai fazer o que a gente quer, desocupa o trono. Aí as forças, ele não fala forças ocultas, se atribuem a ele, mas não foi ele que disse. Mas ele quis dizer mais ou menos isso, né? Baldaram-se, as minhas forças não têm mais condições de lutar contra, né, um complô que se formou e tudo mais. Decorrência disso aí, a OEA é isso aí. E outras coisas mais. O Fidel Castro dizia que era o Ministério das Colônias, né, latino-americanas de Washington.
Então, uma história que fica aí, né, para ser observada. Ao mesmo tempo, a Folha dá uma manchetona aí dizendo que preferência pelo PT chega a 24% dos índices, o índice mais alto desde 2014, né, de acordo aí com o Datafolha. Diz a chamada partido, mais citado por eleitores desde 99, cresce em relação ao levantamento de junho, quando foi mencionado por 19%, aí é a questão do lulismo, antilulismo e tal, né? O lulismo é a tradução disso que eu tenho falado aqui, né? Não é só, transcende a questão eleitoral. Tem questões ideológicas, históricas, e que eu falo aqui é a tradução desses saltos civilizatórios, da ideologia do povo, etc, etc. O povo vai testando na prática, vai vendo na prática quem é quem. Quem é quem no jogo do bicho. Por isso que dá esse resultado aqui. Aí ele já tem uma outra linha também de queimar o Haddad. Essa história da Folha aqui, por exemplo, é queimar o Haddad. O Haddad já está aí, né, na campanha, falando em nome do Lula, né, como o candidato o pré-candidato, podemos chamar assim, né? Enquanto não se resolve essa questão do Lula, é o Haddad. Depois entra a Manuela Dávila, do PCdoB, como vice do Lula. Ou do Haddad, se eles deram golpe no Lula, né? Mais um golpe no Lula. Mas a questão é que eles tentam opor aí Lula a Lava Jato. É o espectro aí, ó. Né? Já começa a levantar que o Haddad, a Lava Jato falou não sei o que do Haddad, que a Lava Jato, né, tem isso, que a Lava Jato é aquilo. Tem até o Álvaro Dias aí, né? Álvaro Dias deve explicações, senhor doutor Álvaro Dias, lá de Maringá, que eu fui procurar lá, peguei na vara federal lá de Curitiba, um documento que o senhor pediu. O senhor e o ex-governador Jaime Lerner pediram lá um protocolo, né, um documento explicando a história, aquela história do Sérgio Moro, que eu falo sempre aqui, do roubo de mais de R$1 bilhão pelos tucanos lá de Maringá. Né, ele era tucano na época. Né, ele pediu, eu cobrei o senhor, seu doutor Álvaro Dias, o que está escrito neste ofício que o senhor requereu lá? O senhor e o Jaime Lerner, cadê o ofício? O que está escrito? Diz que é secreto, corre em segredo de justiça, não sei, mas essas coisas aí que eu não sei dizer, explicar o que é. Mas o fato é que eu não sei o que está escrito nesse documento. O senhor deve explicação sobre aquele R$1 bilhão roubado de Maringá, com o Erivaldo Souza, o amiguinho do Sérgio Moro. O Sérgio Moro era estagiário dele na época, enfim, já falei muito dessa história aqui. Aí ele diz que ele promete acabar com privilégios nos 3 poderes, né, promete fim dos privilégios e afirma que já combate a corrupção. Combate a sua, então, é a Lava Jato, é o candidato da Lava Jato, prosélito da Lava Jato, prosélito de porta de funerária, né? Esse é o prosélito, fica na porta da funerária pregando o fim do mundo, né? O Jim Jones, igual o Jim Jones, né? Ele é o profeta do Jim Jones, Deltan Dallagnol, os frasistas lá de porta de banheiro de rodoviária. Olha aí, o que é a questão ideológica. Aí vai, prosseguindo aqui, né, a gente emenda o assunto com o editorial do jornal Estado de São Paulo, né, que chama-se Mistificação, e que era mesmo necessário que alguém da estatura de FHC Fernando Henrique Cardoso, olha aí, reconhecido internacionalmente, viesse a público manifestar seu repúdio mais veemente contra essa campanha de desinformação e má-fé da máquina lulopetista. A máquina diabólica, o lulopetismo é isso aí, é o lulismo, abolição, abolição, independência, proclamação da República, Revolução de 30, Constituição de 46, Constituição de 88, ciclo democrático e progressista Lula-Dilma. Olha o lulopetismo aí, gente, aqui ó, falou aqui o fascismo moderno dos nossos dias, prossegue ele aqui dizendo, o editorial, né? O jornal britânico Financial Times publicou no dia 21 um artigo de Fernando Henrique Cardoso, no qual o ex-presidente critica duramente seu sucessor Lula da Silva. O Lula não tem nome, é igual eu lá com o Student, né? Eu não tenho nome. O Lula da Silva, por enxovalhar a imagem do Brasil no exterior. A mais recente estocada foi um artigo do Lula, né, publicado pelo New York Times, em que o petista diz, entre outras barbaridades, que sua prisão foi a última fase de um golpe em câmera lenta destinado a marginalizar permanentemente as forças progressistas no Brasil, entre aspas, está citado aqui o Lula que disse isso. Em resposta, diz o Estadão, a esta pataquada, FHC escreveu que a maneira que Lula da Silva escolheu para se defender perante o mundo tem de ser contestada. A FHC escreveu isso. Pois, entre aspas, né? Pois, entre aspas, ele diz. Sua versão da história recente do Brasil guarda escassa relação com a realidade. A versão do Lula, né, sobre a história recente do Brasil guarda escassa relação com a realidade.
O Fernando Henrique diz também que o ex-presidente Lula, né, retrata o Brasil como uma democracia em ruínas, na qual o Estado de Direito deu lugar a medidas arbitrárias destinadas a enfraquecê-lo e a seu partido. Aqui a fala do Lula, entre aspas. O que não é verdade, disse FHC. Depois de descrever as muitas mentiras de Lula, Estadão falando sobre o golpe, entre aspas, contra a presidente Dilma Rousseff e sobre o processo que condenou o petista à cadeia, FHC afirma que, aspas, é uma grave distorção da realidade dizer que há uma campanha no Brasil para perseguir indivíduos específicos. E termina com um protesto. Meu país merece mais respeito. Meu país. O Brasil, é isso que eu falo, o Brasil é uma sobreposição de camadas sociais, de classes e tudo mais. O país dele não é do povo, não. O país do povo é do Lula. Lula petismo. Então, meu país não merece respeito. Não merece. O seu país, FHC, Estadão, não merece. Os bundas de anjo aqui falando, né? Os nada, como disse o Nelson Rodrigues. As nádegas de anjos falando aqui, né? Já não era sem tempo, o Estadão dizendo, a máquina lulopetista de agitação e propaganda calejada depois de mais de 3 décadas, destruindo reputações alheias e construindo a mitologia de seu Morubixaba. Eita lasqueira. Há muito tempo trabalha para convencer a opinião pública no exterior de que o impeachment de Dilma e a prisão de Lula foram parte do tal golpe, entre aspas, destinado a reverter, entre aspas, o processo dos governos do PT. Como diz o caviloso artigo do chefão petista, as nádegas aqui falando, as nádegas de anjo falando, né? A direita, a elite, essa gente aí, né? O povo, né, representado pelo Lula. Aquela história que eu falei do Garrincha, né? Da coluna, da crônica do Nelson Rodrigues, um brasileiro torto, feio ali, o Garrincha, e aqueles zagueirões lá da seleção tcheca, na final da Copa do Mundo de 62, tentando cercar ele, né, o Garrincha. Aí viram que não dava, o Nelson Rodrigues ironiza, né, aí puseram a mão nas cinturas como uma briosa lavadeira e ficaram olhando ele, né, e o Garrincha pra lá e pra cá, né. É isso aí, ó, exatamente isso aqui, o pernambucano, né, cabeça chata, e o povão, né, povão tudo, e ó, as lavadeiras lá com cara de nádegas de anjo, né, olhando o desfile do craque do time, né? É isso aqui, eles estão falando exatamente, o caviloso artigo do chefão petista. Prossegue ainda o Estadão, era mesmo necessário que alguém da estatura de FHC, estatura, aquela questão de nível que eu já falei aqui, né? Nível, né? Eles são de outro nível, né? O nível lá da elite, de cima, andar de cima, o pico da pirâmide, não é nível moral, o nível moral deles é da lama, né? Sujeira e tal. As questões se invertem aí, né? O nível moral, né, e o que eles chamam aqui de nível social, essa gente, essa elite aí, os escravagistas, né, Casa Grande, Senzala, essas coisas todas. Era necessário que alguém da estatura da FHC, reconhecido internacionalmente como estadista, viesse a público manifestar seu repúdio mais veemente contra esta campanha de desinformação e má fé. Né? Mas o fato é que o estrago está feito. O aparato da seita de Lula para desmoralizar a democracia brasileira no exterior mobilizou tantas frentes que hoje é praticamente impossível tentar conter seus danos por meios tradicionais como a diplomacia ou com artigos na imprensa estrangeira. São artistas, intelectuais, professores universitários e políticos de diversos países, todos convencidos de que Dilma Rousseff caiu em razão de entre aspas, golpe, e que Lula da Silva é entre aspas, preso político. Pudera. Até uma greve de fome, entre aspas, os petistas deflagraram para caracterizar entre aspas, estado de exceção brasileiro. Essa campanha de desinformação não para de dar frutos. No mês passado, por exemplo, o cientista político Steven Levitsky, de Harvard, autor do best-seller Como as Democracias Morrem, disse em entrevista ao Estado que o impeachment de Dilma viola o espírito das leis e que a exclusão de Lula da corrida presidencial é algo perigoso a se fazer, como se em ambos os casos a lei não tivesse sido seguida. Qual lei que foi seguida? Prossegue ainda. Estadão. O mesmo equívoco, mas numa dimensão muito maior, cometeu o ex-chanceler do México, Jorge Castañeda, em artigo no New York Times intitulado Por que Lula deve ter permissão para concorrer à presidência? Castañeda argumenta que, aspas, a causa de Lula foi endossada por muitas figuras internacionais ao redor do mundo e sugere que seu caso
no caso do Lula, né, se assemelha à perseguição política empreendida pelas ditaduras da Venezuela e da Nicarágua, aquela história, né, quando não é da laia deles, é ditadura contra seus oponentes. Após dizer que impedir a candidatura de Lula seria marginalizar milhões de eleitores que querem seu ídolo de volta à presidência, ele completa o Castanheda, aspas, as acusações contra Lula são tão frágeis, os alegados crimes tão pequenos, a sentença tão escandalosamente desproporcional, que a democracia deveria se sobrepor ao Estado de Direito, ou seja, o Estadão falando, o desejo, entre aspas, dos eleitores de Lula deveria prevalecer sobre a lei. É mentira, não foi isso que ele falou, o Estadão está mentindo aqui. É, Nádiga falando, né? A Nádiga de Anjo. Termina assim, quando prestigiados intelectuais, alguns com boas credenciais democráticas, se deixam encantar desta forma pelas patranhas de Lula, a ponto de abdicar da defesa do Estado de Direito, que é o pilar da democracia, pois assegura que ninguém, nem mesmo deidades, Deus, né, como Lula, está acima da lei, só resta esperar que a justiça brasileira não se vergue ante essa espantosa histeria coletiva. Aqui uma convocação para Lava Jato, né? A justiça deles é o Tribunal Moro fascista, Freisler, etc, etc. Tem a coluna do Luiz Fernando Veríssimo, que é um primor, está no jornal o Globo hoje. Ela é tão primorosa que eu vou lê-la na íntegra, né? Não vou cansar vocês. Primeiro que é o Luiz Fernando Veríssimo falando. Segundo que é o lulismo falando. Terceiro que é a história democrática progressista falando. A Revolução Francesa, né, a Revolução Russa, as revoluções do século XX, tudo isso. Enfim, a luta do povo. Na voz, né, do brilhante Luiz Fernando Veríssimo. O título chama-se Lá Fora. Na crítica da ONU não está embutida... A ONU, é bom ressaltar que esse Comitê de Defesa dos Direitos Humanos, lá da ONU, que deu a sentença a favor do Lula, são 18, né, integrantes altamente capacitados. Então, aquela história do frasista de porta de banheiro de rodoviária lá da Lava Jato de Curitiba, o Carlos Fernando Santos Lima, dizendo que só tem burros lá, só tem ignorantes, assim como no governo golpista só tem burros e ignorantes que não explicaram para eles que tem uma Lava Jato aqui no Brasil, que tem um Grupo Globo aqui, que tem um golpe aqui no Brasil. Né? Mas voltando ao Luiz Fernando Veríssimo. Na crítica da ONU, não está embutida uma crítica ao sistema judicial brasileiro e seu assodamento em relação a Lula e afastá-lo das eleições? Ele faz uma pergunta, né, aqui na abertura. Aí começa a coluna. O que eles vão pensar da gente lá fora nunca foi uma preocupação da ditadura militar. Esta só providenciou para que lá fora, entre aspas, permanecesse lá fora. O que saía na imprensa mundial sobre os desmandos da ditadura brasileira não se chegava à imprensa brasileira, censurada durante 20 anos. Aos militares só interessava o que os americanos pensavam da gente, já que os Estados Unidos tinham sido cúmplices do golpe de 64. Dizem que uma frota americana estava pronta para intervir no Brasil caso a revolução, entre aspas, fosse derrotada, formado técnicos em torturas e anti-insurreição para governos militares em toda a América Latina, na famigerada Escola das Américas. A história da Escola Superior de Guerra, que eu sempre falo aqui dos latrocidas que deram o golpe em 64, depois de atentar contra o Getúlio, Juscelino, João Goulart, etc. Prossegue o Luiz Fernando Veríssimo. Quando Jimmy Carter, então presidente dos Estados Unidos, visitou o Brasil em 1977, teria sugerido ao Geisel que a ditadura maneirasse. Se Carter influenciou mesmo a abertura, entre aspas, lenta e gradual que começou com Geisel, não se sabe. Mas o suave democrata Carter, que ainda está vivo e mora na mesma casa modesta que construiu antes de se eleger presidente, ele era amigo do Fidel Castro. O Fidel Castro fala muito dele naquele livro que eu já mostrei aqui, Biografia Duas Vozes. Ele visitava o Fidel Castro e tal, né, o Carter. Mora na sua casa lá modesta e tal, sinalizava na sua política externa que a atitude do governo americano mudara, já não era a favor dos bandidos ou tão abertamente a favor. A nova política de Carter foi considerada ingênua e não vingou. Acabou em 4 anos, quando substituiu Carter na presidência. Quem substituiu Carter na presidência foi Ronald Reagan, um pateta de outro tipo, um anti-Carter republicano. A Escola das Américas voltou reforçada. O tal relatório, diretriz, sugestão, opinião, pedido, ordem ou como quer que seja, é o relatório agora da ONU, né, do Comitê pelos Direitos Humanos da ONU, diz que o direito à liberdade do Lula, enquanto sua condenação não for irreversível e o seu direito de concorrer nas próximas eleições estão, nessa visão de lá fora, lhe sendo sonegados.
Há muitas questões na fila para serem discutidas nesse tipo. Um julgamento da ONU se sobrepor a qualquer legislação brasileira? Na crítica da ONU não está embutida uma crítica ao sistema judicial brasileiro e seu assodamento em condenar Lula e afastá-lo das eleições? Ou a visão lá fora é uma visão mal informada? Ali o Carlos Fernando Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. De qualquer maneira, lá fora está pegando mal. Nada mais descabido. Em 2009, de forma soberana e juridicamente válida, o Brasil reconheceu a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU ao aprovar o protocolo facultativo ao processo internacional sobre direitos políticos por meio do decreto legislativo e tal. Nem que termina aqui já é uma explicação, né? Que esse protocolo foi votado, aí quem foi o relator foi um deputado José Carlos Raului, não me lembro exatamente se é assim o nome dele, lá do Paraná, do PSDB. Foi tudo amplamente debatido, o Brasil assinou, está em consonância com a Constituição, né, e tornou-se obrigatório e vinculante a partir da eleição desse ato normativo, né, que aquilo foi a aprovação do protocolo, resumindo a história, tem o juridiquês, etc, etc. Né, mas a questão fundamental é o seguinte, que primeiro que o Brasil aprovou, né, o Brasil é signatário desse protocolo. Segundo, que ele tem consonância com a Constituição. Aquela história do artigo 5º que eles violaram aqui, né? Quem deu autorização para eles violarem? É isso. Né? Aí a gente vê claramente esse desenho, né, do lulismo e do antilulismo. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.